Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, sou pediatra e aqui nesse perfil te ajudo a amamentar sem dor e a ter uma jornada tranquila na sua maternidade. Então, se você está aqui comigo, aproveita, mande aviõezinhos para quem você acha que merece receber essa live, esse conteúdo. Vá mandando os aviõezinhos. Mandem suas perguntas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre caixinha de perguntas. Então, se quiserem, já mandem perguntas aqui ao vivo para eu já ir respondendo. Hoje a live vai ser um pouquinho mais rápida, porque amanhã cedinho vou levar a minha filhinha para São José dos Campos. Então, eu quero terminar essa live num tempo hábil para poder ficar um pouquinho mais com ela. Então é isso, pessoal. Aproveitem, não deixem de mandar as perguntinhas, tá bom? E bora começar pelas caixinhas de perguntas. Uma mãe me perguntou hoje, me pediu para que eu respondesse no particular. Assim, ó, quando dá tempo eu respondo no particular, tá? Eu respondo a pergunta ali na caixinha na hora, quando dá tempo. Quando não dá, eu venho e respondo na live. E muitas vezes dá tempo de eu fazer as duas coisas. Eu respondo a pergunta pra mãe e falo da caixinha na live, porque a maioria das perguntas de vocês são muito boas, são perguntas que sempre se repetem, as mães sempre querem saber as mesmas coisas, os sofrimentos são muito parecidos em todas as fases dos bebês, então eu sempre estou falando dos mesmos assuntos, às vezes abordo de uma maneira diferente, um pouco diferente, mas os assuntos vão se repetindo muitas vezes e eu prefiro responder para todo mundo, porque assim a gente ajuda não só você que está me perguntando, mas muitas outras mães que podem estar ou estarão daqui a um tempo com a mesma dúvida, tá bom? Então, eu vou responder a sua pergunta na live, se sobrar um tempinho eu respondo na caixinha. É que às vezes a caixinha some antes que eu consiga responder no tempo correto. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que não vai dar tempo, eu tiro um print das caixinhas de perguntas, guardo e aí eu venho falar das perguntas nas lives. Então, quem vem para as lives sempre vai ter as suas perguntas respondidas. Se você entrar nas minhas lives, você vai ver que as suas perguntas sempre vão estar respondidas. Se você faz perguntas na caixinha lá para mim, se eu não respondi naquele dia na caixinha, na live eu tô respondendo, tá bom? Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada por quem faz as perguntinhas, eu adoro essas perguntas, me motivam, me ajudam a estudar mais, me atualizar, ajudam as outras pessoas, então, mandem perguntas mesmo, mandem perguntas, porque pergunta é o que me motiva, é o que faz com que eu esteja aqui e estude e fale do conteúdo para vocês, tá? Então, eu sugiro que venha pra live toda quinta-feira. Na maioria das vezes acontece na quinta, uma vez ou outra eu faço na sexta, lá pelas 11, 11 e pouquinho. Os conteúdos eu sempre abordo de uma forma bem completinha. Inclusive eu tenho alguns residentes que foram alunos meus na PUC quando eu era preceptora, que me mandam mensagens: doutora, aprendi muito com o seu conteúdo, com a sua live. Nossa, obrigada, eu adoro, eu fico muito feliz. Então se você tiver um caderninho para anotar, você vai aprender muito mais e você vai ter, porque ó, a memória da gente é assim, no dia você grava, a gente depois é menos de 30%, conforme os dias vão passando a gente não guarda nem 10% do que a gente aprende, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar com uma perguntinha que é essa daqui, olha, muito interessante essa pergunta aqui, sempre aparece. Deixa eu ver primeiro, qual a idade dos filhos de vocês que estão aqui na live? Ou, se vocês estão gestantes, quantas semanas de gestação? Escreve pra mim, porque aí, o que eu faço? Eu direciono as perguntas mais ou menos pra idade dos filhos aqui de vocês que estão presentes, tá? Porque aí a pergunta vai ficar mais interessante pra vocês. É mesmo. Eu quero saber qual é o seu nome, linda. Porque tem o IT Renascimento. Quem que é? Como é o seu nome? Fala pra mim, lindinha. Ela faz mesmo, ela faz muita pergunta na caixinha. Ela bebê querendo tomar água do chuveiro, na banheira, será que é sede? Muitas vezes não é sede, às vezes é, tá? Às vezes é sede, mas às vezes não é, às vezes é um reflexo, curiosidade, reflexo. Mas você vai saber se ela mama só no peito
O leite materno, primeira fase da mamada é água. Então o bebê mata a sede no leite materno numa boa. Ele não precisa tomar água se ele mama leite materno exclusivo. Não precisa, tá? Se ele tiver com sede, ele vai precisar mamar no seu peito. Mas se ele, naquele momento da sede, ele tá na banheirinha ali, pode ser que ela ou ele queira tomar a aguinha da banheira porque tá com sede. Se você colocasse no peito, ela tomaria o leite do seu peito, tá bom? Então não tem nada demais. Pode acontecer, tá bom? Renata, um prazer, Renata. Obrigada, venha sempre, viu? Adoro suas perguntas, pode mandar. Jéssica, 11, 6, 4 e 2. Só no peito. Deixa eu ver qual a idade. 5 meses. Aí, ó, essas perguntas, 5 meses. Ó, que legal. Então, vamos lá. Vou responder essa perguntinha aqui, porque logo vocês vão entrar na introdução alimentar e aí vocês vão ter essas dúvidas, tá? Então, olha só. Uma pergunta que sempre aparece. É essa aqui, ó. Meu filho já está com 7 meses e a introdução alimentar com os legumes está sendo uma luta. Que mais? Deixa eu ver se tem um complemento. Não, é essa pergunta, tá? Então ela falou isso. Aí já vou colocar outra perguntinha da Dani, que acho que tá aqui na live. Bebê de 7 meses, fezes mais endurecidas, alimentos que prendem o intestino, o que fazer mais? Ele bebe pouca água. Bom, vamos começar ali com a pergunta da Adriele, que é o filho de 7 meses, introdução alimentar com os legumes, está sendo uma luta. Gente, é o seguinte, amor, vê se que a minha mãe tá precisando, que ela tá ligando aqui, e às vezes é alguma coisa. Então, assim, a introdução alimentar, ela é um processo, ela inicia com 6 meses, mas ela é um processo. Então, vocês não esperem que logo de cara na introdução o bebê já vá aceitar todos os alimentos, ele já vá se comportar da maneira que você espera, já vai abrir a boquinha e você colocar o alimento e ele já engolir certinho. Não funciona assim, gente. Então, vocês têm que ter calma. 7 meses ainda tá começando a introdução alimentar, lógico. Então, bebê de termo, a gente começa o almoço com 6 meses, uma das refeições com 6 meses, a segunda refeição a gente chama de segunda papa com 7 meses, se for um bebê de termo, tá? Se for um bebê prematuro, muitas vezes a gente espera um pouco para começar, dependendo da idade gestacional e da maturidade, do desenvolvimento, da coordenação motora desse bebê, tá? Então lá com 7 meses é normal ainda, ele tá estranhando alguns alimentos, você vai dar, ele ainda mama praticamente exclusivo, então você vai dar o alimento, ele tem o reflexo de protrusão da língua ainda, fica pondo a linguinha para fora. É o seguinte, você tem que oferecer os 5 grupos alimentares nessa refeição, tá? Já nessa refeição você oferece os 5 grupos para essa criança. Não quer dizer que ela já vai pegar todos os alimentos e já comer todos, não quer dizer. Mas você vai apresentar sempre os 5 grupos para ela. Uma dica que eu dou para vocês mães é o seguinte, esse bebê ele tem que estar acordado, ele não pode estar perto do horário de dormir para ele aceitar melhor o alimento, tá? Porque senão ele refuga o alimento, ele não quer, ele quer mamar para dormir, tá? Ou ele não pode ter mamado perto da refeição, então você tem que dar um intervalo de mais ou menos 3 horas, e por exemplo, mamou, você vai esperar umas 2 horas e meia, 3 horas para começar a oferecer os alimentos para esse bebê. Quando você vai fazer a introdução alimentar, você vai primeiro levar o bebê para o ambiente da refeição. Você leva para o ambiente da refeição várias vezes antes de iniciar a introdução alimentar, quando você estiver comendo. Aí o bebê ele vai começar a demonstrar curiosidade, ele vai querer pôr a mão, ele vai querer, fica vendo assim, aquela carinha que a maioria das mães acha. Ah, ele quer comer, doutora. Inclusive eu recebi uma perguntinha dessa aqui, que a mãe me mandou. O bebê 5 meses, você já pode dar comida... porque ela come já, eu não sei se o outro filho come e ele fica querendo, então ele vai demonstrar essa curiosidade, então isso é bom, você já levar para o ambiente da refeição e ele já demonstrar a curiosidade, você deixar ele sentir algumas texturas, isso é legal. Então a partir do 6º mês você já vai introduzir alimentação, mas você vai ter que ter paciência, por quê? Você começou a oferecer esse alimento,
Na colherzinha, alimento amassado. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Alimento amassado, não é nem passado em peneira, nem batido. Bem cozido, bem picadinho, bem amassadinho, como se fosse um pirão, tá? Você vai colocar essa colher no meio da língua do bebê. No meio da língua, não é na ponta, é no meio, tá? Ao mesmo tempo, esse bebê pode segurar os alimentos, sentir as texturas. Então, esse início, esse processo, ele é lento, vai devagar, o bebê pega, sente, põe na boca, faz bagunça. Isso é comum. E se você considerar que esse bebê não comeu o suficiente, aquele momento que você começou a introduzir alimentação, evite dar o peito logo em seguida. Espera mais um momento, espera mais um pouco, dá um tempo e oferece comida novamente. Se você percebeu que não teve jeito, não comeu, tá bom, fica em paz, espera. Daqui a pouco você vai dar o mamar, ele vai tomar o mamar. Aí mais tarde você vai oferecer essa refeição novamente. Então você não precisa fixar o horário do almoço. Ele não aceitou bem agora. Você vai pegar essa refeição e você vai oferecer num horário depois, que pode ser, se você ofereceu o almoço meio-dia, não deu certo, tentou de novo em torno de 1 da tarde, não deu certo. Beleza, dá uma mais, espera quando for mais tarde. À tarde você vai oferecer de novo. Ou às vezes, ele ofereceu um pouco, ele aceitou um pouco, mas não comeu o suficiente. Você achou que foi muito pouquinho. À tarde você vai oferecer de novo esse almoço. Então você pode oferecer mais de uma vez esse alimento, sem estresse. O bebê vai guiar a necessidade calórica dele pelo instinto. Isso é o melhor para o ser humano. É ele ser alimentado conforme o instinto dele de sobrevivência, de fome. E não porque o gosto está muito saboroso, porque você fez um tempero diferente, porque colocou lá um caldo quinor, porque você deu uma papa maravilhosa de saborosa. Não. Os alimentos têm que ser a maioria in natura, cozidinhos, amassadinhos, sem adicionar sal. Você pode pôr alho, cebola ali nessa mistura, nesse tempero, azeite. Mas ele vai comer pelo instinto de fome, tá? E quando acabar a fome, ele vai parar de comer, tá? Nesse momento, se você percebeu foi muito pouco, lógico, se você sempre ficar dando o peito em seguida para completar o que ele não comeu, ele nunca vai aprender a comer. Ele sempre vai ficar meio espertão, porque mamar é uma delícia, entendeu? Então você tem que tomar o cuidado de não ficar dando o peito em seguida, para que esse bebê não faça isso, não vira uma rotina, não come e toma peito, não come. E aí tem bebês que começam sim a ter déficits nutricionais, começa a perder peso, porque entra nessa fase que tem que estar a introdução alimentar ser feita e não come. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas tem que ter paciência, tem que oferecer novamente, depois mais tarde, fazer um intervalo bom entre mamada e refeição, o bebê não estar com sono. E as coisas vão caminhando, você vai ver que vai começar a dar certo. Que se beber com fome e acordado, vai começar a dar certo, tá? Então é isso. Então não é pra ser uma luta. Eu colocou ali que tá sendo uma luta. Não é pra ser uma luta. Não é pra você lutar com o bebê, obrigar ele a comer, ficar querendo pôr a colher. Não. Vai oferecendo, vai dando na mãozinha, tá aceitando, ótimo, parou, tá bom. Você achou que foi pouco, você tá insegura, mais tarde você vai oferecer de novo. E assim caminha, assim vai, tá? Não é pra ser luta. E tolere a bagunça própria da idade. Põe no cadeirão, deixa os alimentos ali, deixa ele pegar, porque aí essa criança o momento da refeição vai ser prazeroso para ele, tá? Aí teve essa pergunta aqui da mãe que colocou isso, né? Se ela podia dar comida, bebê de 5 meses. Aí ela colocou assim também, ó. Frutas, arroz, feijão, amassado, ele fica querendo. Eu tô dormindo muito mal à noite, tá mais na fórmula do que no peito. O peito quase não tem leite. Poxa, olha só. 5 meses. Aí ela colocou ainda, completou no momento aqui. À noite dorme, se acordar eu boto a chupeta, o que fazer? Ele também se assusta com tudo. Tá dormindo muito pouco durante o dia, meia hora, 40 minutos, às vezes dorme. Bom, vou juntar todas as caixinhas aqui para passar para vocês qual é a pergunta. O bebê de 5 meses, tá mamando mais fórmula do que peito, ela já tá querendo dar comida, a mãe dormindo muito mal à noite, e ele acordando demais. Bom, olha só, vou falar alguns erros que podem estar acontecendo aqui.
Um erro muito comum nessa fase de 4 a 5 meses é o quê? O bebê, ele tá num salto de desenvolvimento, ele começa a acordar mais à noite, ele fica mais agitado, o sono muda, tá? Ele começa a ficar mais agitado e acordar muito à noite. Isso é um salto de desenvolvimento e é comum acontecer isso. Pode estar coincidindo com a crise transitória da lactação. O que que é isso? O bebê, ele tem esse estirão de crescimento que é próprio dessa fase do salto de desenvolvimento. E aí a mãe, o corpo da mãe ainda está se adaptando a esse estirão de crescimento. Então o bebê começa a demandar mais leite da mãe. E o corpo da mãe vai produzir mais leite se ela continuar oferecendo essa mama bastante vezes ao dia. E à noite também, nesse período, ela infelizmente vai ter que acordar mais mesmo para dar mamar para esse bebê no peito. E é bom que ela faça isso, porque aí a produção dela vai aumentar mais. Mas isso é fisiológico, isso é uma fase, é transitório. Se ela tiver paciência, tudo vai dar certo. Isso vai passar, esse bebê vai voltar a mamar melhor, não vai ficar acordando mais tanto à noite. E esse período vai passar porque a produção dela vai melhorar se ela estimular bastante, colocar bastante no peito. Porém, o que acontece na maioria das vezes é que muitas mães interpretam como fome. Meu leite já não está suficiente, não está sustentando, tem que dar fórmula, tem que aí a mãe começa a pôr fórmula na criança, às vezes está dando mais do que o necessário, esse bebê começa a dormir mal, porque ele fica empachado, tá? Aí a produção de leite dela realmente vai diminuir, porque ela deixa de estimular o peito com o próprio bebê, que seria o melhor estímulo para aumentar a produção de leite dela. Só que aí ela tem uma diminuição na produção de leite, em contrapartida o bebê não tá dormindo melhor, porque ele tá ficando empachado com a fórmula, com toda essa rotina que tá ficando bagunçada. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque você pode estar passando por uma fase que é esperada, é natural, é normal que o bebê tenha esses despertares nessa fase e você tem a sensação que tá com menos leite, porque realmente ele vai demandar mais de você. E aí, se você atropelar as coisas, aí a vaca começa a ir pro brejo. Aí é chupeta, aí acorda à noite e bota chupeta, aí começa a fazer confusão de bico, daí piora mais a mamada ainda. Então, assim, o que eu sugiro para essa mãe? Tenha calma, evite dar a chupeta nesse momento, dê o peito mais vezes durante o dia também. Se você colocar a cada 2 horas, você não precisa deixar muito tempo, você deixa 10 minutos em cada mama, isso já é suficiente para aumentar a sua produção de leite, para estimular a produção de prolactina, ocitocina, que são os hormônios relacionados à produção e injeção de leite. É colocar a cada 2 horas por 10 minutos em cada mama. E a sua produção, ela vai começar a aumentar novamente, você vai perceber, tá? Tenha calma. E o período noturno também. Se necessário for, faça uma divisão de horário com o pai aí, para ele te ajudar, pra você não ficar tão cansada. Porque o salto de desenvolvimento do 4º, 5º mês, ele existe e o bebê começa a acordar mesmo. E aí, é isso, é esse trupé. Uma outra coisa, dentição nascendo, o bebê também começa a acordar mais. Então tem bebês, o nascimento dos dentinhos é esperado por volta de 6 meses, mas tem bebê que nasce antes, tem bebê com 4, 5, já tá começando a nascer dentição, aí ele volta a acordar porque ele tá ficando desconfortável com aquela gengivinha, aquele desconforto ali na gengiva, aquela inflamaçãozinha do dentinho nascendo. Então, gente, quem quer manter o aleitamento materno exclusivo, ou pelo menos manter ele exclusivo até o 6º mês, depois manter o aleitamento junto com a introdução alimentar por tempo prolongado, tem que tomar cuidado com essa fase dos 4, 5, 6 meses para não atropelar as coisas, não ficar ansiosa, não ficar com pressa das coisas se resolverem rapidamente, acontecerem rapidamente, senão você atropela as coisas e realmente você vai botar a fórmula, o bebê acaba desmamando, você bota a chupeta e aí é isso, a vaca vai pro brejo, tá? Infelizmente. Mas o que eu sugiro para vocês se estiverem passando por essa fase? Gente, converse com o pediatra de vocês, agende uma consulta, vai lá tirar as dúvidas. Frequentem mais o consultório do pediatra. Nessa fase você tem que estar todo mês no pediatra. Vai lá, liga pra doutora Ana Leia, marca uma consulta nem que seja online. Poxa vida. Viu? Vai lá, vale a pena. A gente vai conversar, vamos ter tempo. Então, assim, vale a pena. Por quê? Porque o investimento em fórmula é muito alto. Por exemplo, um bebezinho aí, acabou de nascer até alguns meses, o investimento médio por mês em fórmula, se ele desmamar, é mais ou menos 700, 800 reais por mês, gente. 700 reais, 800 reais por mês. Dali a pouco vai ser mais, tá? Então, mensal. Então, assim,
vale a pena, vai lá no seu pediatra, converse, tira dúvida, vá no consultório, não tenha preguiça, entendeu? Vá lá, porque essa é a melhor coisa para você conversar, tirar dúvida certinho, tá bom? Se acalmar, é isso, tá? Bom, aí vem uma outra pergunta aqui, já emendando nessa questão que eu falei da dentição, tá bom? Então vocês com bebezinhos aí de 5 meses, 6, 7... ou antes de 5 meses, vocês vão ver, o tempo passa rápido, daqui a pouco os dentinhos estão nascendo, vocês vão começar a perguntar sobre dentinho também. Essa pergunta boa, olha só. Existe algum medicamento para o nascimento dos dentinhos? Olha só, vou falar para vocês aqui, com todo cuidado. Não existe recomendação de nenhuma medicação para passar na gengiva do bebê quando começa o nascimento dos dentinhos, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, nem pelos odontopediatras. Não existe uma medicação que você fala, isso aqui é recomendado oficialmente pelos protocolos brasileiros, do Ministério da Saúde. Não tem, tá, gente? Inclusive, vou falar para vocês, muitas medicações são contraindicadas. Então, olha só, qual é a primeira recomendação no nascimento dos dentinhos? Compressa fria, mordedores de borracha que você coloca na geladeira, no congelador, deixa geladinho e dá pro bebê, ele morde aquilo e aquilo vai aliviando. Essa compressinha gelada, fria, é muito boa para aliviar a dorzinha do nascimento dos dentes. Essa é a primeira recomendação. Massagem na gengiva. Pegar, pode pôr uma luvinha ou lava bem a mão e ajuda o bebê, massageia a gengivinha do bebê, massageia algumas vezes no dia. Analgésicos, olha, se o bebê tiver de 6 meses para cima e tiver uma fase crítica, assim, você vê que tá inchado, tá realmente incomodado, você tem certeza que é dentinho, você pode experimentar dar um anti-inflamatório à noite para ver se esse bebezinho dorme melhor, mas não pode ser por muitos dias seguidos, no máximo 5 dias, então não pode ser por muitos dias seguidos. E você vai fazer o teste, você vai ver se você vai dar e vai funcionar, porque muitas vezes nem funciona tão bem. Com relação a medicamentos tópicos de passar. Então, o que a gente tem hoje? Olha só, tem uma medicação que é muito falada pelas mães, tem colegas ainda que prescrevem, mas que não deve ser prescrito mais. Não é recomendado, inclusive casos de intoxicação e mortes registrados em trabalhos nos Estados Unidos por uso de Nenedente e seus similares. O que é o Nenedente? Nenedente é um medicamento tópico que você aplica, ele é à base de um anestésico, que é a lidocaína, um açúcar, que é uma sacarose, tá? E que mais um álcool, tá bom? Então, tem álcool, açúcar e anestésico. Por isso, não é seguro. O anestésico pode causar intoxicação, pode causar tontura, dependendo da dose que essa criança vai ingerindo. Por quê? Porque o efeito passa em 2 horas ou menos. Aí a mãe tem que ficar reaplicando toda hora isso para aliviar. E ela pode intoxicar o bebê. E o bebê ter aí quadro de tontura, perder até a consciência, vômitos. O álcool também, tá? Então o álcool vai interferir na qualidade de sono desse bebê. E açúcar não é recomendado para criança nenhuma. E a sacarose muito menos, tá bom? Então não é recomendado para bebês. Então assim, não é uma medicação segura, nem boa, nem recomendada, tá bom? Então não passem Nenedente. Se algum pediatra passar Nenedente ainda para vocês, vocês não usem, tá bom? Não usem. Doutora, tem aquele outro que saiu, tem algumas coisas que a gente usa com mais segurança, mas não é uma fórmula mágica, tá, gente? Então, por exemplo, a camomilina C, ela é a base de aloe vera com camomila, um extrato de camomila, tem um pouquinho de vitamina D. Ok, é uma cápsula, você pode abrir, você pode passar na gengiva do nenê, você pode colocar na papinha, tá? É o que a gente usa assim com mais segurança. E tem um outro agora que saiu, que é o Gengibaby, é a base de hialuronato de sódio, que é um ácido hialurônico, é uma substância que a gente tem no nosso corpo. Mas ele tem também, ele não tem anestésico, ele não tem lidocaína, então ele acaba sendo seguro, tá?
Mas ele tem um adoçante, ele tem um xilitol. Não é um açúcar, ele é um adoçante à base de fibras, né, naturais. Então não é um adoçante como esses comuns, mas não se recomenda adoçante para criança antes dos 2 anos, idade nenhuma se recomenda adoçante. Aí no caso, como é o xilitol e ele é a base de vegetais, de fibras, de frutas natural, então assim, ele acaba que não é tão ruim, mas tem xilitol e tem o ácido hialurônico, então se faz uma camadinha protetora na gengiva tal, pode ser usado com mais segurança. Então é isso, a recomendação oficial é compressa fria, o mordedor geladinho para esse bebê, massagear a gengiva, às vezes você dá um analgésicozinho se a situação está muito crítica, e essas outras substâncias, que é o gengibabe à base de ácido hialurônico ou a camomilina, são os mais seguros hoje em relação a nenê-dente, que você deve tirar do seu caderninho aí, da sua memória. Esquece nenê-dente. E fala para as avós parar de falar de nenê-dente também, tá? Faz mal, é perigoso, não se deve usar. Uma outra coisa que às vezes vocês podem fazer e que os dentistas têm feito muito é laser, tá? Laser terapia. Quando o dente está nascendo, tá judiando muito o bebê, principalmente os terceiros molares, são dentinhos maiores, mais larguinhos, judia mais. Às vezes eles fazem laser. Então, é isso, tá bom, pessoal? Com relação à dentição. Que mais? Tem mais uma perguntinha aqui. O bebezinho de 7 meses com as fezes mais endurecidas. Alimentos. Bom, olha só. Para as fezes não ficarem endurecidas, você tem que ter uma alimentação balanceada desse bebê. Você fez a introdução alimentar, vai ter uma alteração no hábito intestinal. É normal, vai ter. Mas não é para as fezes ficarem ressecadas se a alimentação estiver adequada. Então, se esse bebê estiver mamando leite materno, você fez a introdução com verduras, com hortaliças, que inclui verduras, legumes da forma que tem que ser, frutas, o leite materno, os carboidratos, a carninha. Não é para esse bebê ressecar as fezes, tá? Então tem que avaliar aí o que pode estar nessa alimentação que não está balanceado. Quando a gente põe excesso de carboidrato, excesso de massas, farinhas, macarrão, batata, pouca fibra, às vezes as mães fazem aquelas papinhas assim, muito arrozinho amassadinho com batatinha e cenourinha. Arrozinho, batatinha, tudo amassadinho, tudo cozidinho. Aquilo ali não tem fibra. Acaba que o bebê pode ir constipando o bebê, tá? Então tem que tomar cuidado. Bebe pouca água, então. Aí tem que avaliar que leite esse bebê tá tomando, oferecer mais água para ele, tá? Quando você oferece fórmula, você já pode oferecer água, não precisa ser em grande volume, mas tem que oferecer água nos intervalos das refeições, logo após almoço, jantar, aguinha. E se tomou uma mamadeirinha lá de fórmula, também um pouquinho de água vai bem, tá? Que mais? Tem uma outra perguntinha aqui, que é o seguinte, olha só. Então eu falei do remedinho para nascimento dos dentinhos. E aí, essa pergunta que ela falou aqui, ó. Dicas para bebê de 4 meses dormir melhor. Ela está acordando mais de 6 vezes à noite. Olha só, um bebê de 4 meses. Se vinha bem, começou a acordar 6 vezes à noite, esse bebê pode estar passando pelo que eu já disse. Crise transitória da lactação. Então a mãe tem que colocar mais vezes no peito durante o dia e durante a noite para essa produção de leite aumentar novamente para sustentar esse bebê. Ele pode estar passando por um salto de desenvolvimento, e aí, quando ele começa a adquirir novas habilidades motoras e tudo mais, ele começa a ficar agitado, ele começa a acordar muita noite, porque aí, qualquer movimento que ele faz, às vezes ele não sabe retornar para a posição, ele acorda, ele desperta. Então, avaliar isso daí, fazer acompanhamento para ver se o ganho de peso está satisfatório e vem numa curva progressiva e regular, para ver se esse bebê tá bem,
tá? Se tá acordando só por essas questões que eu tô falando aqui, ou se tem algo mais incomodando esse bebê à noite. Então, tem que avaliar tudo isso. Curva de peso, produção de leite da mãe, crise transitória da lactação, saltos de desenvolvimento. E dentição. 4 meses não é o mais comum na sedente, mas pode acontecer, tá? Observar isso daí também. O que mais? Olha aqui. A outra pergunta é isso, ó. Doutora, no desmame, posso tomar remédio para secar o leite? Então, funciona assim. Pera aí, gente, que o Pantera tá latindo aqui. Parou. Então, ó. No desmame, posso tomar remédio para secar o leite? O desmame, como é que é a orientação? Como é que a gente faz esse desmame da forma mais saudável possível? Essa aqui foi uma pergunta bem direta. Eu não tô tendo oportunidade de conversar com essa mãe para entender que idade tem esse bebê, se tá fazendo desmame agora, já foi tempo prolongado de amamentação, por que ela tá querendo tomar remédio para secar o leite, qual é o ritmo dela com esse bebê. Eu preciso saber tudo isso. Como é que esse bebê estava mamando até agora? Que idade tem esse bebê? Pra gente falar desse desmame de forma mais segura, não falar nenhuma bobagem aqui. Mas assim, olha, o desmame, primeiro a mãe tem que ter isso bem definido para ela. Às vezes ela faz um desmame porque ela tem a necessidade, ela quer desmamar mesmo. Às vezes ela faz por influências de terceiros, nem é uma vontade dela, ela acaba fazendo porque colocam na cabeça dela que ela tem que desmamar porque a criança já tá grande. Já tá com mais de 1 ano, já tá na hora de desmamar. Já tá com mais de 2 anos, já tá na hora de desmamar. E aí ela acaba sendo influenciada. Você já tá cansada. A mãe tava bem. A mãe tava tudo bem com ela, tava feliz no mamazinho pro nenenzinho dela. Vem alguém e fala assim, não, mas você tá com cara de cansada, já amamentou demais, chega, tá bom, coitada de você. Alguém põe na cabeça dela que ela é uma coitada e que ela precisa desmamar. Então aí, o desmame acaba sendo uma coisa pra mãe que não é legal, não é saudável. Ela não tá fazendo porque ela quer, ela tá fazendo porque está sendo influenciada ou não tá conseguindo se colocar sobre essa questão, porque ainda é um tabu o desmame, tá? Então a primeira questão é essa. Isso é uma vontade sua? É uma necessidade sua? Então defina isso muito bem na sua cabeça, tá? Bom, se você quer desmamar a todo jeito, você começa a fazer isso de forma gradativa. Você já deve ir fazendo o desmame de forma gradativa, tirando mamadas durante o dia. Em geral, a maioria dos especialistas em amamentação, os pediatras, as consultoras orientam, vai tirando durante o dia para a criança ir se acostumando, você vai mostrando para ela outros interesses. Não faça do peito um cala-boca para a criança. Como assim? O bebê chora, você põe no peito. Esse bebê que chora, a mãe põe no peito, chora, a mãe, esse você vai ter mais dificuldade de desmamar. Então, não crie esse hábito, essa rotina de porque o bebê chora é peito. Porque muitas vezes o bebê chora por outras coisas. Ele quer colo só, ele quer a sua presença, ele quer estar perto, ele tá com calor, ele quer ir pra fora, ele quer tomar um ar, ele quer ficar sentadinho, ele quer ficar em pé. Então ele fica desconfortável se você deixar ele no berço ali, porque ele já quer ficar sentadinho, ele quer ficar mais em pezinho, você não tá entendendo isso. E aí você põe no peito, ele suga, porque é o jeito que ele encontra de aliviar aquela tensão, é fazendo sucção, tá? Então começar a não fazer do peito um cala-boca pro bebê, começar a dar intervalos maiores durante o dia, e assim o seu desmame ele vai acontecendo naturalmente. Então quanto mais natural ele acontecer, melhor para você e para o bebê. Você não vai sofrer e nem o bebê, porque a sua produção ela vai começar a diminuir aos poucos, gradativamente. Aos poucos seu bebê vai percebendo, ele vai se distanciando de você naturalmente, você nem vai sentir. E aí, muitas vezes a gente deixa a mamada noturna por último, por quê? Porque é aquela mamada que dá mais trabalho, que o bebê já tá acostumado, ele acorda à noite, aí você conseguindo tirar esse vínculo de dia, vai ficando mais fácil para ele chorar menos quando você vai tirar durante a noite. Esse é um modo de pensar. Algumas mães preferem desmamar durante a noite. Por quê? Porque é a noite que deixa elas mais cansadas. Inclusive, tem mães que quando conseguem desmamar o bebê noturno,
elas não querem desmamar mais, porque aí desmamou, ela conseguiu tirar esse mamar da noite, ela passa a dormir bem, fica tranquila, aí ela passa a curtir a amamentação mais tempo, aí ela fica amamentando durante o dia e à noite ela dorme bem, não tem por que desmamar esse bebê, porque eu vejo que muitas mães querem desmamar porque estão muito cansadas de ficar acordando à noite para dar mamar para bebê, e aí de dia trabalha, e daí amamenta de dia. Então essa é um outro ponto de vista, uma outra forma de enxergar o desmame que eu gosto muito. É você tentar fazer o desmame noturno, e isso é tão mais fácil quanto antes você adotar uma rotina saudável de sono e de amamentação para o seu bebê. Entendem? Por exemplo, quando você começa a fazer uma rotininha para ele, sono, dormir, soneca, acordar, brincar, alimentação, banho, e você estipular um horarinho que ele vai mamar e daí ele vai dormir, você não fica mexendo à noite, o bebê mexe, roda, você já vai lá pegar o bebê para dar mamar, não, você começa a deixar ele mais quietinho ali, sem ficar pegando para dar mamar só porque ele se mexeu, ele resmungou um pouquinho. Aí naturalmente ele vai prolongando a noitezinha dele. Principalmente depois que você introduz o jantar e a sobremesinha. Põe jantar, sobremesa, mama. Aí você vai conseguindo tirar essa mamada da madrugada naturalmente. E aí, o que acontece? Você passa a manter a sua amamentação durante o dia de forma tranquila. Aí quando você decide tirar durante o dia, é mais fácil. É só você ir tomando mais distância do seu bebê, brincando mais com ele nos momentos para distrair, ao invés de dar o peito, né? Então essa é a forma melhor de se desmamar um bebê. Não é tomando remédio, tá? Então tem que ficar bem claro isso. Agora, se existe medicação para diminuir o leite, lógico que existe. Existe, tá? Existe uma medicação que é uma medicação para diminuir a produção de prolactina, que é o hormônio que induz a produção de leite, né? Que chama cabergolina. Cabergolina, é só vendido com prescrição médica. Geralmente quem prescreve é o obstetra, o ginecologista. É uma medicação também usada para pessoas que têm problemas hormonais, que estão fazendo aumento da produção de prolactina por causas variáveis, às vezes até tumores de hipófise. A pessoa tem uma adenoma de hipófise, lá um tumor, e ela aumenta a produção de prolactina, e aí ela tem que usar esse remédio para baixar essa prolactina. Então é a mesma medicação que é usada quando você quer, muitas vezes, inibir lactação de algumas mães que não podem amamentar de jeito nenhum. Então, por exemplo, mães com HIV positivo, que são contraindicações absolutas de amamentação. Mãe HIV positivo, mãe com depressão grave, com sinais de psicose puerperal, essa aí também não pode amamentar. Então, às vezes, o obstetra vai lá e ele prescreve a cabergolina para cortar, porque é rápido, né? Diminui a produção rapidamente. Isso é indicado para mães que não têm indicação? Mães que estão bem de saúde, não tem uma indicação maior para usar? Isso aí não é indicado. Por quê? Porque essa ruptura também radical da amamentação, essa inibição muito rápida, muito radical, ela também não faz bem para a mãe psicologicamente, emocionalmente. Existem estudos que mostram que o desmame feito dessa forma aumenta muito as chances de depressão materna, a mãe apresentar outros problemas. Então, a recomendação é que o desmame seja feito de forma gradativa, natural, espontânea, aos poucos, orientada, acompanhada, de preferência por um pediatra que te acompanhe, que converse com você, com quem você possa trocar ideia, feedbacks, e assim as coisas vão caminhando e tudo vai bem. É a melhor maneira, tá? Anticoncepcionais também podem diminuir leite. Então, anticoncepcionais que têm estradiol, o hormônio feminino, o estrogênio, também diminuem leite. Então, são essas as recomendações que eu vou falar para você com relação a esse desmame com remédio, tá? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual é a pergunta, amor? Me ajuda, porque das quantas colheres o bebê deve comer? Não aceita fruta muito bem. É assim, Dani, tá? Não existe quantas colheres, depende. Você vai seguir mais ou menos, você seguir a fome desse bebê.
tá? Então é ele que vai determinar o quanto ele quer comer. Você tá dando as colheradas, ele tá aceitando. Ele tá aceitando, né? Você começou a dar, ele começa a nausear, parou. Você não vai oferecer mais, entendeu? É ele que guia isso. Então, a gente fala o seguinte, que mais ou menos, tá? É uma colher cheia daquela colher grande de arroz no pratinho, para montar o pratinho da criança, com a porçãozinha de legume, feijão, num fundinho de prato pequeno, tá? É tudo pouquinho a quantidade. Carne, mais ou menos, quando você vai começar, 25 gramas, tá? Então, você, nesse início, ainda mais nessa idade, você vai ser guiada pela fome do bebê, tá? Se você se deixar guiar pela fome do bebê, por ele fazer, tirar a cara, não vai ter erro, tá bom? E é só você não ficar dando substitutos. Não comeu isso, então eu dou aquilo. Ah, não comeu bem, então eu dou uma mamadeira. Um bebê que você ofereceu o almocinho, aí você achou que ele não comeu bem, aí você vai depois e dá uma mamadeira e ele toma tudo, tá errado, tem alguma coisa errada aí, tá? Lembrando que o leitinho é muito saborosinho, eles tendem a aceitar mais do que comida no início. Comida é algo instintivo, a gente come para saciar a fome e acabou. A gente não fica comendo por prazer depois. Por isso que não é recomendado temperar demais, colocar sal, oferecer alimentos processados, porque são muito saborosos e a criança acaba tendo uma aceitação exagerada, mesmo que não tenha mais fome. Então é isso, tá? Não aceita fruta muito bem. Continue oferecendo. Ele não aceita agora, ele vai aceitar mais tarde. Muitas vezes é o horário, muitas vezes é o dia, muitas vezes é o sono, muitas vezes é a barriguinha que ainda tá cheinha, tem alimento nessa barriga. Ofereça em outro momento. Muitas vezes esse bebê tá com sede. O paladar do bebê muda também com a idade, com o crescimento. Então, continue oferecendo alimentos variados. Não desista. Ah, ele não aceitou essa fruta, ele não gosta dessa fruta. Isso aí tá muito errado. Vejo muito as mães fazerem isso também. Tá? Não faça isso. Continue oferecendo. Uma hora ele aceita, tá? Ai, que lindinha. Tô sempre aqui. Adoro você. Eu também, linda. Também te adoro, viu? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, vamos passar pra lá de novo. Olha só. Vamos ver se vai dar tempo. Já são 9 horas. A gente tem mais um tempinho. Vou tentar falar de dois assuntinhos aqui importantes, tá? Uma delas é essa pergunta que a mãe me mandou no direct aqui. Vou ler pra vocês. Doutora, minha bebê tem 5 meses. Ela aprendeu a virar e agora só dorme de barriga pra baixo. Se eu desviro, ela volta a ficar de barriga pra baixo. O que fazer nesse caso? Olha só, eu respondi para ela no direct, vou responder para vocês aqui, porque isso é uma questão importante. O bebezinho, quando ele começa a se virar, tá? Se ele se vira de barriga para baixo, mas ele não se desvira sozinho, você tem que desvirar o bebê. Por isso que é recomendado que os bebês durmam no quarto dos pais até os 6 meses, pelo menos. É uma recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria. Bebê até os 6 meses deve dormir no quarto dos pais, porque é um risco maior de asfixia, síndrome da morte súbita e essa questão de dormir de bruço, justamente porque o bebê ele se vira, mas não desvira. E a posição que é maior risco de síndrome da morte súbita é o bebê dormindo de bruço, barriguinha para baixo. É o maior risco. E por que isso? Por causa da anatomia do esôfago e da traqueia, tá? Porque o bebê tá dormindo de barriguinha para baixo. O que acontece? A traqueia passa aqui na frente, o esôfago passa atrás. A gente tem uma válvulazinha que comunica o alimento que vem do estômago lá com o esôfago, tá? Então o que acontece? Quando o alimento tá no estômagozinho do bebê ainda, ele tá deitadinho de barriguinha para baixo, tá? O que acontece? Esse alimento ele vem, ele sobe, se ele der um arroto, for regurgitar, esse alimento sobe como o bebezinho, tá? Deixa eu pegar aqui. O bebezinho tá
de barriguinha para baixo, eu não falei para vocês que a traqueia tá aqui? Esse alimento sobe, pum, ele cai ali direto na traqueia. Ele vem pela laringe e vai cair na traqueia. Da traqueia, vai pro brônquio, o bebê aspira, se asfixia e pode morrer, tá? Então, por isso que a gente não põe de barriga para baixo. De barriguinha para cima é a posição mais segura. Por quê? Porque o esôfago, ele tá atrás da traqueia, ele tá embaixo, a traqueia tá em cima. Então, quando o alimento reflui do estômago, é muito mais difícil ele refluir e subir para a traqueia, para vir aqui para frente, ele subir contra a lei da gravidade. É muito mais difícil. Então, esse alimento, quando ele vem, ele vai ficar aqui, sambando aqui por aqui, ó, aqui embaixo do esôfago. Se no máximo vem na boquinha e o bebê, ele tem meios, ele vira a cabecinha e tal, mas não vai para a traqueia, muito mais difícil, tá? Então, por isso que a gente tem que desvirar o bebê se ele não desvira sozinho. Agora, se o bebezinho, ele se vira e desvira sozinho, ele já vira, já desvira, já vira, já desvira, não se preocupe. Aí, ok, tudo bem, você vai pôr ele para dormir de barriguinha para cima. Se ele se desvirar e virar, tá tudo bem, você não, tá ok, tá? Então é isso, tá bom? Essa que é a resposta. É pelo risco de asfixia, aspiração, síndrome da morte súbita, tá bom? Que mais eu tenho que falar aqui? Bom, colocar um outro assuntinho que surgiu para mim essa semana sobre cachumba, pessoal. Cachumba. Mamãe que chegou no meu consultório. Eu vou até colocar a fotinho aqui para ver se para vocês olharem do garotinho que foi comigo. Por quê? Cachumba a gente vacina, né? E a mãe chegou lá, ai doutora, mas pode acontecer, ele foi vacinado, já tomou as 3 doses da cachumba e agora isso aqui é cachumba? Então olha só como é que tava a fotinho, né? Como é que ele tava. Olha só, vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Ó, bem aqui, a parótida é uma glândula que a gente tem aqui na frente, assim, fica assim, ó, nessa região do pescoço aqui, ó. Então quando ela inflama, ela incha, ela fica assim, o pescoço. Tem uma outra foto melhor, deixa eu achar outra, essa aqui de frente. Ó, essa fotinha aqui, eu cobri o rostinho. Ó, ixi, tá dando reflexo da ring light ali, apaga só um pouquinho, amor. Hã? Aumenta a foto. Ah, deixa eu aumentar. Aí. Ó, pessoal, vocês estão vendo o aumento de volume ali, ó? Tá? Fica nessa região o aumento de volume aqui, ó, assim, ó, aqui assim, tá? Então, é bem característico, a gente chama isso de parotidite, inflamação da glândula parótida, tá? O que acontece? Essa glândula, ela pode inflamar por várias causas, não é só a cachumba. Mesmo que você tenha feito vacina, pode pegar cachumba? Pode, não é tão fácil, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer. Mas aí existem outras causas para parotidite, que é a inflamação da parótida, que não a cachumba, que não é pelo vírus da cachumba propriamente dito, que a gente chama, paramixovírus, é um vírus RNA, tá? Que é esse vírus da cachumba mesmo. Então existem outras causas, pode ser pelo vírus da mononucleose, o Epstein-Barr, vírus influenza, que é o vírus da gripe, o para-influenza 1 e 3, vírus da... eu falei ecovírus, são vários vírus, tá? Vírus Coxsackie tipo A, que é um vírus que causa uma doença também, que a gente chama de herpangina, também é o Coxsackie tipo A, que dá um monte de feridinha lá na boca, lá na garganta. Então esse monte de vírus e algumas medicações podem inflamar a parótida e você achar que é cachumba, da cachumba de antigamente, que é causado pelo vírus que já tem vacina, tá? Então tem várias causas que não só a cachumba, tá bom? Esse garotinho aí, qual é o tratamento? O que a gente faz, né? Se suspeita, é cachumba? Não sei se é cachumba ou se é uma parotidite por outras causas. É obrigatório que eu faça um exame para detectar se é o vírus da cachumba? Não é obrigatório. Eu posso até fazer. E pode até ser que eu faça esse exame e não dê alterado.
porque dependendo se esse menino foi vacinado, pode ser que aí o exame vai dar alterado, entende? Então, não é um exame que ajude muito. O tratamento é analgésico, você dá analgésico para dor, evita a criança tomar alimentos muito gelados ou até que aumenta a salivação, cítricos, tá? Que mais? E tem que fazer repouso. Aí uma pergunta que essa mãe me colocou e que eu fiquei assim, como assim? Eu falei, ela tinha ido num pronto-socorro e a médica falou que não precisava fazer repouso não, que não tinha nada de repouso, porque não tinha essa de passar pro testículo. Olha, isso tá muito errado, tá? Então, a cachumba, parotidite, pelo vírus da cachumba, ela pode sim afetar o testículo da criança, pode dar até meningite quando acontecem essas complicações. Então, mais ou menos 30% dos casos de cachumba afeta o testículo, dá uma inflamação no testículo, a gente chama de orquite. Por isso que tem que fazer repouso quando o menininho tem cachumba, a menininha também, os ovários, para evitar isso daí e não piorar o quadro. E se tiver qualquer alteração no estado geral, dor de cabeça muito intensa, com vômito demais, tem que procurar pronto-socorro imediatamente, porque às vezes fez alguma complicação maior, e até uma meningoencefalite que pode acontecer. Mas é indicado repouso e a cachumba pode afetar o testículo do menino, sim. Então isso aí não é, ela disse que a médica falou que isso era uma lenda dos antigos, que isso não acontecia mais, não precisava mais de repouso. Eu não sei de onde ela tirou isso, ela tirou da cabeça dela, tá? Porque isso aí acontece, pode afetar o testículo sim, tem que fazer repouso sim, tá? Então é isso. Então esse quadro é uma parotidite, pode ser pela cachumba, pode ser por outros vírus. Tratamento, a gente aguarda, observa, anti-inflamatório, analgésico, repouso, espera, porque a tendência é que melhore sozinho, tá? E se não melhorar, tem que investigar. E tem que ver se também não tem obstrução da glândula salivar, que pode acontecer. Aí tem que investigar outras causas, tá bom? Que mais? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui interessante. 40 minutos. Não da vacina da Covid. Eu não vi. Mas é isso, gente. Ó, se tiver mais alguma perguntinha, já manda agora. Se não, vamos embora, tá bom? Falar pra vocês o seguinte, entra lá no link da minha bio, vai se informar sobre a comunidade de mães. Tinha uma informação sobre valores lá que estava errada, estava errada. Preencha o formulário se vocês quiserem fazer parte. Essa comunidade de mãe, a ideia é que a gente se encontre numa reunião fechada, só para as mães que fizerem parte da comunidade. Não vou fazer lives como eu faço aqui, vai ser dúvidas direcionadas para as perguntas das mães que fizerem parte dessa comunidade. Essa comunidade, que valor você vai cobrar, doutora? Nem sei, não pensei nisso ainda. Sugere lá no formulário. Se fosse para você fazer parte de uma comunidade com a doutora Naléia, mensalmente, o que você tem direito? Tem direito a participar de uma comunidade no WhatsApp, onde a doutora vai estar respondendo dúvida o tempo todo ali. Uma vez por semana, vou fazer uma reunião fechada só com essas mães que estiverem fazendo parte, onde a gente vai falar por câmera, vai ser como se fosse uma mentoria com as dúvidas de vocês direcionadas. Isso aqui, gente, tem muito valor, tá? Tem muito valor. Então, assim, mas deixo vocês abertos para sugerirem valor se quiserem fazer parte da comunidade, tá bom? Eu também não tenho como fazer uma comunidade assim, gratuita, né, pessoal? Porque eu tenho família, eu preciso ganhar o meu também, né? Faço conhecimento para vocês aqui uma vez por semana, sem cobrar nada, tenho prazer, estudo, aprendo com isso também, isso também me traz crescimento. Mas a partir do momento que eu crio um grupo fechado, que eu dou atenção especial, que eu deixo disponível o meu WhatsApp, que eu faço uma reunião fechada de mentoria, eu tenho que cobrar isso aí, tá? Que valor vocês acham justo? Que valor vocês pagariam para ter isso? Vocês acham que vale a pena? O que a gente vai falar nessa comunidade? Bom, as dúvidas das mães, as mais comuns, as mais importantes, as mais urgentes, tá bom? Então é isso, se tiverem interesse, preencham, entram lá no link, sem compromisso, preencham o formulário, sugiram um valor. Olha, eu pagaria se fosse tanto, eu gostaria se fosse tanto, pra mim seria isso. E aí a gente vai vendo se vale a pena fazer essa comunidade, tá bom?
Qual que é o diferencial da comunidade para a live de uma vez por semana? O diferencial é o contato mais íntimo com a doutora, mais direto. Essa comunidade de apoio, essa comunidade onde a gente, dependendo de como ela evoluir, a gente pode até marcar encontros presenciais. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que eu faço. Então, por exemplo, eu escrevo contos infantis, eu escrevo histórias. Eu tenho um curso de amamentação que já está praticamente 100% escrito e uma parte gravado, onde eu vou oferecer, vou mostrar para as mães que estiverem ali comigo. Então, esses são os benefícios. Você vai ter um diferencial ali junto, tá? Como se fosse uma mentoria, tá bom? Então, se você quiser, entra lá na link, vê, se informa e a gente vai conversando com vocês, tá? Então, até a semana que vem. Fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima live. Mandem perguntinhas, tá? Mandem perguntas nas caixinhas, que essas perguntinhas são muito legais, adoro. Obrigada para vocês que participam, tá? Beijão, até a próxima.